São 82 dilemas até hoje, senhoras e senhores. 82 episódios desse podcast que você, tá aqui com a gente abraçadinho. É ou não é? Sabe o que é massa? É que tem muita gente chegando ainda. É louco. Não é? Outro dia eu recebi uma mensagem, Lua, o dilema 17. Eu digo, Jesus amado. Sei nem o que é que falei. Que dilema é esse, amor? Me conta, não sei. Hoje eu recebi uma mensagem da moça dizendo, não, porque quando você falou isso, eu disse, vamos lá. Eu falei quando, por quê? E era um dilema? Ah, era, mas eu não lembrava. Eu achei maravilhoso isso. Então, para você que está chegando agora, bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes. A casa é sua, fica à vontade, mande seu dilema pra gente. É isso aí. Vamos lá começar, que hoje a gente tem um tema maravilhoso. O dilema de uma Valentina que, pá! É ou não é? É, super. Então bora. Caboge, meu querido amigo Caboge, solta a vinheta. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas. Podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Hoje eu vou ler, tá? Por favor, faça as honras. Olá, queridos Lua e Peu. Olá. Vou direto ao assunto. Gosto de quem vai direto ao assunto. Me chamo Valentina e sou casada há 6 anos com meu companheiro, Enzo. Temos um filho, Enzinho, de 5 anos. São 3 virginianos. Eita, gente, mas pode? Desde que nos casamos, tivemos muitos conflitos. E ao longo desses 5 anos, viemos juntos amadurecendo nosso relacionamento como casal e como pais. Enzo tem uma mãe narcisista. Já pode... É isso? Vamos? Não, continua. Sempre teve domínio sobre os filhos. Tivemos muitos atritos com ela quando pari Enzinho. Isso daria outro dilema. Passei a ser, para o meu companheiro, a nora chata que implica com a sogra. Mas com o passar do tempo, as máscaras foram caindo. Os pais não têm casa, não têm trabalho e vivem pedindo dinheiro emprestado aos filhos, que fazem das tripas coração e acabam se endividando. Depois de muitas brigas, Enzo decidiu não emprestar mais dinheiro aos pais. Graças a Deus, nossa vida financeira se ajustou. Graças a Deus não, né? Não, graças a Enzo. A essa organização mesmo. É. Como eles não têm casa, vivem um tempo na casa de cada filho. Você tá brincando. Pais nômades. Eles têm um site. Já estão aqui na minha casa há 2 meses. Como disse antes, sempre que eles vêm, temos brigas feias e falas sobre separação. Eles destroem totalmente o ambiente. Eu vivo acendendo incenso, jogando sal grosso pela casa para limpar o ambiente pesado. Não ri não, Peu. Não, é maravilhosa essa cena. É sério. Essa cena é boa. Minha sogra tentou de tudo. Até veio falar mal do meu marido para mim, dizendo que ele precisava se dedicar mais ao trabalho, que estava trabalhando pouco. Ela solta um palavrão, tá? Eu vou dizer porque aqui pode dizer palavrão. Puta que pariu. A mulher está aqui comendo e bebendo de tudo e ainda diz que meu marido não trabalha. Bom, depois de muito lutarmos contra toda essa energia negativa da minha sogra, ontem ela conseguiu o que queria. Brigamos. Mais uma vez, caímos na armadilha dela de desestruturar, dominar, comandar. Falhei e decidi me separar. É uma carga negativa muito grande. O fardo é muito pesado e sozinha não consigo. Meu marido sempre se rende a ela. Ontem começaram a beber cedo e eu já sabia no que ia dar. Sempre é assim. Eles chamam ele para beber até ficar bêbado e nós 2 brigarmos. Meu dilema é, atenção, como pode uma mãe não ver o mal que faz ao filho? Como pode ele, o Enzo, um homem velho, barbudo, não perceber que ela faz mal ao nosso casamento? Bom, tem muito mais que isso. Duraria uns 3,5 e uns 5 episódios. Mas no final, são 6 anos convivendo com isso. Não aguento mais. Beijos, muita luz na vida de vocês, um cheiro nas crias. Assinado, Valentina. Gente, olha, Valentina, querida. Em primeiro lugar, assim,
que os incensos continuem fazendo parte. Ela tá separando dele mesmo? Tá, É diz que isso? tá. Gente do céu. Diz que tá. Eu fico pensando nessa coisa que, em primeiro lugar, me espanta essa coisa do não ter uma casa e ficar transitando entre os filhos. Isso já é simbolicamente de uma dominação, de uma tentativa de dominação dos campos, né, de manutenção desse território dos filhos debaixo das asas. E, ao mesmo tempo, a falta de liberdade deles, de não terem um espaço deles, ficarem transitando na casa dos filhos. Eu Você tá um pouco passado, né, Eu tô amor? passado porque tô visualizando a cena de duas pessoas maduras que não têm vida própria. O que é que esse casal, sogra e sogro, construíram entre eles para chegarem ao ponto disso, de não terem o seu lugar, de curtir essa idade madura e depois a velhice entre eles. Uma inversão, né? Porque eles ficam transitando na casa dos filhos quando, simbolicamente, a casa dos pais é esse pouso, né? Os filhos transitam nessa casa do O pai, domingão né? a gente vai lá na casa da sogra, tá tudo bem, tá, mas no caso que a Valentina traz, não tem um domingão na casa da sogra, tem a sogra durante meses dentro da sua casa. E os filhos acham isso Normal, ok. ok. Não, ó, meus pais estão vindo aí ficar 2 meses aqui, depois eles vão 2 meses pra casa do nosso irmão lá em Itapecerica da Serra, e depois eles vão ficar mais 3 meses lá no... Oi? Não, gente, peraí, vamos começar do zero aqui, Valentina, de novo. Os sogros não têm vida própria entre eles. A relação deles é uma relação que eles têm que colocar ela em trânsito e, perdão da expressão, invadindo o espaço dessa outra família, a família dos filhos e tal, e mudar completamente a dinâmica, porque veja bem, de uma hora para outra ela tá jogando arruda, sal grosso. A sogra vai tomar banho e não entende. Nossa, esse shampoo é salgadinho. Não, foi sal grosso, que a nora teve que colocar lá dentro. Meses na casa. Eu tô passado. Eu tô passado. E olha que você gosta da sua sogra, né? Eu amo minha sogra. Se minha sogra disser vou aí passar 2 meses, eu vou achar o máximo. Mas eu sei que ela vai fazer isso uma vez na década. Passar 2 meses. A gente aqui pede pra ela ficar mais um pouquinho. Ó, tem um outro ponto do e-mail da Valentina que eu acho muito importante da gente trazer, que é, ela já diagnosticou essa mãe, essa sogra, né, na verdade, como sendo uma mãe narcisista. E eu não sei se todo mundo tá familiarizado com esse conceito. Eu, por exemplo, não tô. Mas essa figura, né, essa mãe narcisista, ela é uma mãe que ela inconscientemente, né, ou às vezes conscientemente, ou ela age numa direção que é de... É porque eu não queria usar essa palavra, mas assim, ela domina os filhos e ela não se responsabiliza exatamente por aquilo, por essa dominação. Ela fica numa postura que é uma postura extremamente infantilizada o tempo todo, que ela precisa ser nutrida por esse filho, ela precisa ser acolhida por esse filho, ela precisa ser cuidada por esse filho. E nesse processo, ela atropela esse filho, ela maltrata, ela machuca esse filho, porque ela não vê esse filho, ela só vê a si própria. Isso é regido, pergunta sem ser suposta do ouvinte, minha mesmo. Isso é regido por uma coisa de mães ou pais narcisistas que eles acham que os filhos ficam devendo a eles pelo caminho passado. Entendeu onde eu quero chegar? É assim, mas eu te dei tudo, eu te dei educação, eu te dei carinho, eu te dei afeto. Então agora eu tô aqui cobrando a conta. Me passa essa sensação por outro lado também. Eu não saberia te dizer se esse é o detonador disso que é a relação que se estabelece entre esse filho e essa mãe. O que eu sei é que eu já li, por exemplo, vertentes que dizem que essa mãe narcisista, ela é, na verdade, uma vítima do patriarcado. Por quê? Porque uma vez que você é mãe, você tem todas as suas oportunidades da vida
retiradas, você entra numa outra engrenagem, você é colocada à parte da engrenagem de trabalho, de força, né, de vida. Você precisa, a sociedade lhe cobra silenciosamente que você se dedique àquele filho. Então faz sentido isso que você traz, porque é isso, eu abro mão da minha vida em prol da sua, só que no final eu sinto que eu perdi muito. Só que lidar com essa perda precisa da elaboração, né? Eu não vou elaborar isso se eu não tiver um acompanhamento terapêutico, se eu não pensar sobre isso, se eu não questionar todo esse sistema. Então eu me mantenho ali simplesmente na vitimização e na responsabilização desse filho pela minha felicidade. Então quando essa mãe escolhe não ter casa, né, não ter um trabalho, não ter uma atividade, e ela ocupa a vida dos filhos, e ela atrapalha a vida dos filhos, e ela quer ser cuidada por esses filhos, ela sim cabe dentro desse diagnóstico que a Valentina trouxe pra gente. Mas do jeito que você começou, falando que ela era vítima desse patriarcado e tal, por um instante eu quase fiquei do lado da mãe aqui. Mas a provocação é essa mesma, que essa mulher que ela é assim, ela não é assim porque ela é má. Então, já respondendo a pergunta da Valentina que ela traz no dilema. Como é que essa mãe não vê que ela faz mal ao filho? Ela de fato não vê. Porque para ela não tem nenhum mal sendo feito. Essa proximidade dela dos filhos, ela, sem elaboração, ela na verdade ela faz esse movimento, pensando que ela realmente precisa pertencer a essa vida desse filho, tá dentro da casa. Eu não tô conformado muito com isso ainda, não. E a Valentina falou uma coisa que doeu forte. Ela diz assim, rapaz, ela tá esse tempo todo aqui bebendo e comendo, e aí provocando briga na gente. Mas você vai na casa da pessoa ficar meses, bebe da comida do outro pra gerar briga no casal, minha senhora. A senhora precisa se olhar, minha senhora. Mas não vai, Peu. Não vai. Não vai. Não, imagine, eu tô falando pro vento, porque... imagine que para as pessoas, para nós, né, afegãos médios, a gente procurar a terapia ou processos terapêuticos, sejam eles quais forem, para elaborar nossas questões, nossas dores, já é um processo. Imagine para uma geração que está na frente da gente, 2 gerações que estão na frente da gente. É muito mais difícil esse chamado para se perceber. Sim. Mas, amor, você conhece o caso de alguém? Porque eu tô tentando aqui fazer um raio-x da vida, das observações e tal. Eu não lembro da história de ninguém que disse... Porque, vamos lá, eu não conheço a história de ninguém que diga assim, os meus pais não têm casa. Então eles ficam em trânsito, assim. Aí fica aí uns meses... essa é a primeira vez que eu escuto uma história dessa na vida. Na vida. Eu já vi e ouvi histórias de mães e pais que assumem um comportamento dominador, digamos assim. Eu sei que você não queria usar essa palavra ali quando falou, e entenda as razões, mas a gente pode olhar assim como um aspecto dominador. É total. Através de uma presença constante e de uma vigilância. Então, eu já vi notícias, por exemplo, de casais que casaram e tal, e os vizinhos de muro eram os sogros, certo? Sim. De um deles. E eis que um dia esse sogro corta o muro dele. Corta o muro dele e faz uma abertura entre as duas casas. Não tinha portão. Era não tinha portão. Um buraco não. mesmo. Porque com o portão você põe um cadeado. Era uma passagem. Faz uma passagem, uma escada. E eu lembro de um dia estar na casa desse casal e a gente tava... Na época eu bebia, a gente tava tomando uma cerveja na sala deles, quando de repente o sogro entrou. Eu tomei um susto do caralho, porque eu não vi ele entrando, e de repente ele tava com a mão no meu ombro. E aí, Pedrinho, tudo bem? Não sei o que. E eu disse, peraí, velho. De onde veio? De onde ele saiu? E aí me caiu essa ficha, que tinha uma presença ali constante e tal. E tinha do lado desse casal, tinha sim uma convivência harmônica, não é que havia havia essa invasão e tal, mas tinha um espaço de cada um, entende? Tinha eram um buraco, 2 casas, eram 2 casas, tinha um buraco no muro e tal, mas eram 2 casas. Tinha essa chegada sem aviso de vez em quando? Tinha, mas até aí eu olho para isso e falo, estão ali vizinhos, né? Um buraco no muro e tal. Mas o fato de você não ter aquele lugar que é seu, de você nutrir uma relação com seus filhos adultos
como a Valentina trouxe, eu não tenho nada contra a barba, mas entendi o recado, os seus filhos já barbados ou barbudos, e você ter essa relação de dupla infantilização, eu vejo um perigo enorme para todas as relações aí. E por que dupla infantilização? Porque você já trouxe uma coisa que é a infantilização dela, dessa mãe narcisista, né? Mas tem também esse filho, esse Enzo, que está se separando da Valentina, a Valentina está se separando desse Enzo, tem também a infantilização dele, de ele, adulto, também não delimitar os espaços, dizendo, putz, agora não dá. A gente está num momento delicado, difícil, a gente quer ficar só entre a gente. Mas você sabe que essa é um dos grandes poderes dessas mães narcisistas. Que elas são tão dominadoras, elas são tão esmagadoras, né? Elas engolem tanto esses filhos, que esses filhos têm uma enorme dificuldade de colocar justamente esse limite. Porque eles se sentem, sim, na obrigação de cuidar dessa mãe. E abrir a porta da própria casa não é uma invasão, não é é assim, não, é a Não minha fere. mãe, não fere. Até acho que fere, né? Porque as pessoas, elas vão crescendo, elas vão estabelecendo outras relações, elas vão criando outras famílias. Mas é isso, assim, há uma dificuldade muito real desse homem de ver essa mãe como uma mulher. Ele não enxerga essa mãe como uma mulher. Ele enxerga essa mãe como uma mãezinha da qual ele precisa cuidar. Coitada, não tem casa. Coitada, não trabalha. É minha responsabilidade, sim, cuidar dessa mãe. Então, assim, tem um sistema no qual essa Valentina foi, na hora que ela casou com esse Enzo, né? Tem um sistema desse cara que é muito disfuncional. Muito. E ela, que a gente não sabe a história da Valentina, né? Mas que ela vem de um sistema onde isso não existia, nem existe, né? Pelo que ela narra. Para ela, esse lugar é um lugar muito desconfortável. Eu entendo quando ela diz, não, eu tô me separando, não dá. Porque imagina o tamanho do desconforto de você tá ali nutrindo uma relação a dois, com filho e tal, e você construindo a sua própria linha na mãozinha da linha da vida. E aí tem uma coisa que não faz parte do seu repertório de existência, porque não aconteceu na sua vida, porque você não foi invadida com essa frequência, porque não conhece, não né? conhece. Você desreconhece aquilo, né? E aí de repente isso começa a fazer parte da vida dela. E provavelmente ela não é exatamente consultada. Não. Eu acho que deve vir um aviso. Pelo que eu entendi da dinâmica, vem um aviso dizendo, ops, lá vem eles. Pelo rodízio aqui, ó, placa 8 e 9 é a gente. Né? Agosto, setembro é nós. Né? Então, tem uma coisa que é isso também. Assim, imagina você estar dentro da sua própria casa e suponhamos que você esteja na sua própria casa vivendo um momento seu de trabalho, de relacional, é isso, a presença de um filho que cresce diante de você. E independente de como esse sistema aqui está operando, de repente você vai receber essas outras pessoas ali dentro que vão acabar com qualquer fluxo, rotina, vida, respiro que a Valentina estava nutrindo. Porque imagina que o casal está em crise e de repente recebe o aviso que a mãe e o pai estão chegando, os sogros estão chegando, sabe? Tem uma coisa desse dilema que eu acho que ele é muito importante, que é essa dificuldade das pessoas de estabelecerem seus limites. E aí quando ela diz, tô me separando, é porque todos os limites dela foram ultrapassados. E ela, como nora, ela não consegue transformar esse sistema. E isso é muito frustrante. Muito. Porque você diz assim, cara, não, vamos lá, olha só o que aconteceu, olha só o que ela disse, olha só o que ela fez. Ela comprova os fatos. Né? Ela tem uma narrativa muito, muito linear do que aconteceu, do quanto ela se sentiu invadida, do quanto ela se sente desrespeitada, do quanto essa sogra violenta ela sob vários aspectos. Ela consegue ver tudo isso. Mas é como se a voz dela não ecoasse. Não tem eco. Nesse No Enzo, marido. Não tem. Aí, de fato, Valentina do meu coração, eu imagino que deve estar punk. Mas é preciso reconhecer que você não vai ser capaz de transformar essa equação que está estabelecida entre esse filho e essa mãe. Não vai ser.
por mais que você mostre, comprove, fale, discuta, brigue, tem uma decisão desse marido de colocar a mãe no lugar e ir para um outro lugar, dentro dele mesmo, né? É cortar esse cordão umbilical, é entender esse silenciamento que essa mãe faz, entender essa violência que essa mãe traz para o ambiente. Sim. Sem isso, né? Sem esse Enzo perceber tudo isso ou desejar se movimentar na direção contrária dessa mãe, não tem o que ser feito. A Valentina não vai ser essa figura que vai conseguir fazer isso. O que vai acontecer é isso. Ela vê que os limites foram rompidos e dizer, eu não quero fazer parte dessa história. E aí ela sai dessa história. E esse entendimento, pro Enzo, ele é o entendimento de que ele é o responsável pela interrupção desse ciclo que foi criado. Porque também não acredito que isso vá partir da mãe da narcisista, da sogra. Não, de jeito não vai nenhum. partir dela. Porque para ela, tá tudo bem. é o que tá posto. Somos pais nômades e estamos chegando aí. É. E então tem uma peça central nessa engrenagem que talvez seja a única responsável, no sentido de ter uma voz, né? Responsável no sentido de dizer assim, é a minha voz que fecha esse ciclo. Que seria a do Enzo. De dizer assim, eu amo vocês, entendi que durante muito tempo foi assim que funcionou, mas isso hoje está sacrificando a minha relação. A minha felicidade, a minha autoestima, isso. o meu dinheiro. Sim. Porque a gente não percebe. Tudo isso aqui, Peu, tá num lugar de superficialidade, né? Pra baixo desse Enzo, na Deep Web dele, tem coisas que estão muito consolidadas por conta dessa relação. Que é uma relação que destrói o outro. Eu não consigo lhe dizer quantos relatos de mulheres eu já recebi, filhas de mães narcisistas. E é assim, é de uma violência, é tão brutal e é tão mais comum do que a gente imagina esse tema. Porque é isso, assim, essa mãe narcisista, ela não vê essa filha, esse filho. Ela só se vê. Por isso o termo narcisista, né? Assim, o espelho só reflete ela. Não, esse episódio, gente, a gente acaba de gravar, vou ligar pra minha mãe, vou ligar pra minha sogra, mandar um beijo pra elas, agradecer pela vida. Porque, pra mim, é muito assustadora a perspectiva de você habitar ou coabitar um sistema onde tem essa figura narcisista que te oprime, que te suga e que você não vê. E que você... é tudo tão normal para você que seja desse jeito. Foi tudo tão normal na história da relação dessa mãe com esse filho e com os filhos, já que ela tem outros, que o cara simplesmente não vê. E aí um sacode... Como é que vem um sacode? Um sacode vem olha só, num extremo que é uma separação. Eu tenho uma suposta pergunta do ouvinte. Vamos nessa. Caboge, por favor, solta a vinheta. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Então, a gente tá aqui dizendo pra Valentina que é isso aí, né? Vai ter que, talvez seja isso mesmo, vai ter que se separar. Mas e o Enzo? O Enzo diz assim, então, Pedrinho e Lua, o que vocês estão dizendo pra mim? Estão dizendo que eu tenho que romper com minha mãe? Sim. Por que romper, hein? Porque a interrupção de ciclo precisa ser entendida como uma ruptura. E não como uma tentativa de colocar as peças no seu devido lugar, sem rompimento algum. Ou seja, eu não quero romper com você, mãe. Eu não estou rompendo com você. Não estou rompendo com a relação que a gente tem, o amor que a gente tem, com tudo que você me deu e que eu sou muito grato. Mas eu preciso ter o meu espaço. Eu sou um adulto. Eu tenho uma família. A sua presença é bem-vinda aqui nesse ambiente, desde que ela não seja uma presença que ela interfere nas nossas vidas durante tanto tempo, porque vocês não criaram a própria dinâmica de vocês. O que é que eu estou falando isso? A resposta volta lá para o começo, que é sim, isso parece ser uma ruptura, mas não acho que seja uma ruptura no sentido de agora você não faz mais parte da minha vida.
eu acho que é a interrupção do ciclo, não a ruptura. Epa, chegou, olha só o que está acontecendo. É porque a gente está caminhando para se separar por causa disso. É porque a mãe narcisista, ela opera na culpa, Peu. Então, às vezes, para encerrar esse ciclo, é preciso haver uma ruptura. Ainda que o tempo, né, dê uma outra dinâmica para as coisas, façam as coisas se organizarem de outro jeito, mais lá na frente, e aí a gente se reencontre. Mas eu penso que a culpa cristã faz com que a gente olhe para essa possibilidade de um jeito muito assustador. Como se eu não pudesse romper com relações que me diminuem, me violentam. Eu precisasse, e se essas relações vêm dos pais, eu preciso me manter aqui, sabe? Então, a mãe narcisista, ela sustenta isso, ela sustenta essa culpa cristã. E às vezes a gente precisa entender que a gente não precisa estar em lugares que não nos cabem. A gente não precisa estar em relações que nos cabem, ainda que essas relações sejam relações parentais. Com uma mãe, com um pai, sabe? Que me violenta, que me diminui, que me abusou, que... Eu posso me distanciar, porque essa distância significa a minha sobrevivência. Quando eu me mantenho nessa relação, eu não estou sobrevivendo, eu estou tendo uma sobrevida. Sim, não, eu entendo. Poxa, pra mim, isso que você acabou de falar pontua as coisas num lugar pra mim que fica muito evidente o que é que se coloca nessa relação entre essa mãe e esse filho. A minha dúvida é se esse cara, apesar de barbado, se esse cara ele tá disposto, por ter alimentado isso tanto tempo e por ter naturalizado isso durante tanto tempo, se ele está disposto a dar espaço de dizer nos falamos no Zap, entendeu? Se ele, ao longo desses anos todos, ele não construiu essa imagem dessa dependência com tanta naturalidade que para ele, e olha que coisa pesada isso, que para ele, ele prefere lidar com a separação da parceira dele, com todas as implicações que isso vai ter com o filho, com outras relações, porque essa Valentina vai entrar em outras relações, né? E ele vai colocar um crachá dizendo sou filho de uma mãe narcisista para as próximas relações, ou ele vai romper com isso e encontrar o lugar dele no mundo? Porque, vamos pôr aqui uma coisa, separaram e cada um seguiu sua vida. O que é que acontece quando casais assim separam que tem uma criança? É isso. Vão ter que dividir as tarefas para que a Valentina siga a vida dela, profissional, carreira, novos amores, Tinder, escutar podcast de pessoas queridas, a caralho a quatro, certo? Certo. Esse cara vai ter que assumir o papel dele como pai. Né? Então, o primeiro ponto é o seguinte, Enzo, segure sua onda. Porque se vocês vão se separar e se você não dá conta, então, de interromper esse ciclo e promover essa ruptura com sua mãe, e você opta por romper com sua parceira, atenção para este spoiler do que vai acontecer com sua vida. Vem, a partir daí, uma vida nova, absolutamente possível. Quantas pessoas a gente não conhece que se separaram? Absolutamente possível. Mas que você vai ter que segurar sua onda. E segurar sua onda em todos esses âmbitos. Mas aí, Peu, a mãe narcisista, ela se refastela diante desse cenário. É lógico, ela que se sente vitoriosa. Assim, toca Ivan Lins, vitoriosa. Vergonha de se ter, ninguém se gosta. Ela diz assim, deixa aquela bruxa ir embora mesmo, eu lhe ajudo a cuidar do Enzinho. Diz nada. A mãe narcisista diz assim, ela não diz a bruxa, ela diz, era uma moça tão boa, mas não era pra você. É porque pra você só sou eu. Né? Ela é tão narcisista que ela não precisa nem, sabe, dizer assim, deixa a bruxa aí. Aí ela diz, meu filho, eu tô aqui por você. Não vou ficar 2 meses esse ano, vou ficar 6. Ai, Jesus amado. Vou ficar 6. Vamos construir um puxadinho? Porque eu tô entendendo. É isso. Ela vai acolher ele. Ela vai acolher ela esse vai filho. Ela vai dizer, tô aqui com você. A gente vai juntos. Tal. Família que a família não abandona. Que a família não abandona. E se você tiver outras namoradas e casar, eu vou estar aqui. Filho, é o seguinte. Família é pai e mãe. Exatamente. Família é pai e mãe. Reforça Nós vamos tudo. estar aqui até a morte. E aí mantém esse homem exatamente nesse lugar onde ele não cresce, não assume suas responsabilidades, a não ser com essa mãe. É uma relação que é muito doente, Peu. É uma relação que ela
uma vez que ela é elaborada, na minha opinião, ela precisa de uma ruptura. Ela precisa de um distanciamento. Porque senão a gente adoece. Senão a gente fica ali na manutenção, né, nessa culpa e nessa ruminação de pensamento. Que, assim, porque esse Enzo tem um irmão, né? E quando é mãe narcisista com filha única, com filho único? Meu irmão, não brinque não. A culpa toma um lugar em você que você diz assim, não posso abandonar essa pessoa. Não posso abandonar essa pessoa. Ainda que você esteja, assim, aos trancos e barrancos, sua entendeu? Vida completamente detonada, você não quer abandonar aquela figura. E aí eu volto para essa coisa que eu acho que sustenta as relações nesse lugar de dor profunda, que é essa culpa cristã. E a gente precisa começar a pensar nisso, sabe? A troco de quê? Ou por quê? Por quem eu me mantenho nesse tipo de relação? Ainda que seja com mãe ou com pai. O que é que tem de nutritivo nessa relação, né? Não tem nada, né? É assim, eu acho que no final das contas, é assim, vai casar, tem que conhecer pai e mãe, velho. Tem que conhecer o pai e a mãe, tem que saber. Não... Ou então tem que transar de camisinha, gente. Transa de camisinha pra não engravidar, assim, sem querer, sabe? Transa de camisinha, porque, porra, velho, sabe que a sogra é mala, sabe que o filho não cresceu ainda o tanto que tinha que crescer. Aí fica na expectativa. Não, quando a gente tiver um filho, quando a gente casar... Ah, e essa cena, hein? Porque também tem isso, né? A gente ainda cai nessa sinuca... Projeta isso, né? De que a gente vai salvar esse homem dessas relações, sabe? A gente não salva ninguém não, porra. Salva não, a gente tem que se salvar. Valentina, se salva. Pega a Enzo, bota debaixo do braço e se salva. Enzo Run, não, Forrest. Enzinho. Não bota Enzo embaixo do braço não, porque senão você vai ficar com 2 filhos. O seu e ainda mais esse marmanjo barbado. É isso mesmo. Separa, baixa o Tinder. Tem outro aplicativo, porque eu só falo do Tinder. Tem o Happn. Baixa o Tinder, baixa o Happn, baixa o Instagram, baixa a Pomba Gira. É sério mesmo, velho. Vai viver sua vida, cara. Ficar presa num lugar desse com uma relação escrota onde o seu espaço ele é completamente desrespeitado. Completamente desrespeitado. A sua casa, desculpa. É o seu lugar. De repente é isso, assim, sabe? Chega lá e... Não sei, cara. Não sei. Eu acho que todo mundo nesse dilema de hoje, todo mundo tá precisando fazer uma baita de uma tarefa de casa. A Valentina parece que é a única que tá fazendo. Que é ela dizer, tá aqui meu limite, tchau. Vai ver se eu tô lá na esquina, deixa eu estar. E eu acho muito bom que assim, o casamento estão casados há 6 anos. Tem gente que passa 20 anos pra conseguir entender que não vai mudar essa relação. Porque a gente fica, né, nessa fantasia de que nós somos mulheres muito poderosas, muito incríveis e que a gente vai conseguir tirar esse homem dessa relação. A gente vai conseguir salvar esse homem, esse pobre coitado desse homem que tem essa mãe narcisista. Se esse não for um desejo e um movimento desse filho ou dessa filha, né, dessa mãe narcisista, os companheiros e as companheiras nada podem fazer. É uma baita de uma verdade. Bela maneira de chegar aqui nessa reta final desse dilema de hoje, porque é isso. Decisões precisam ser tomadas diante desse momento em que o limite é ultrapassado de tal forma que você sente que a sua vida não está valendo a pena dentro daquela situação. E aí você se emancipa. É simples. Não, claro que não, rolo, gente. É rolo. É rolo. Casa com nova, filho, pintar parede, filho. Separação é rolo. Mas a gente precisa começar a colocar na balança, sabe? Assim, o tanto de vida que tem pra frente, o tanto de coisa que você pode realizar, simplesmente porque você vai estar mais feliz, mais inteira. Eu tô todo trabalhado na urgência nessa pandemia. Eu tô todo trabalhado na urgência. A ausência de pessoas ao redor e a maneira como muito bem a gente conseguiu se resolver aqui dentro dessa pequena casa e encontrar nossos espaços, nossos tempos individuais, eu tô falando, a gente tem um baita mérito de ter conseguido isso. Mas eu tô trabalhado na urgência. Diante desse cenário de não saber quando a gente vai encontrar as pessoas, quando a gente vai voltar a abraçar, a dialogar com outras vozes, né?
Porque não é o Zoom, sabe? A chamada ali de vídeo no Telegram, não é isso. Eu tô falando mesmo da gente ter esses momentos onde as nossas individualidades acontecem e a gente tem todos os nossos espaços preservados, inclusive esse espaço da liberdade, seja dentro da casa que a gente ocupa, seja no mundo lá fora que a gente ocupa. Eu tô trabalhado na urgência, eu tô assim vendo o tempo todo como é que eu me comporto para continuar fazendo o que eu sempre fiz, ouvir a história das pessoas, dialogar, criar novos vínculos, porque eu sou esse cara. E a pandemia me isolou, assim como isolou todo mundo que teve o mínimo de sanidade mental para se isolar também. Então, tem um monte de gente, né, que tá sentindo essas faltas, né, e esse processo de... Mas a urgência tem sido minha regente no sentido de dizer assim, cara, velho, a gente precisa cuidar muito das relações que a gente tem, a gente precisa cuidar muito dos lugares que a gente ocupa e quem ocupa esses lugares que a gente também tá. A gente precisa se preocupar muito quando acabar esse terror que a gente tá passando. Quem são as pessoas que a gente vai escolher tá pertinho. Porque olha como faz uma falta enorme, né? E isso diz respeito a gente ter muita consciência, e essa tomada de consciência é o que faz da gente ser humano, e também saber quem a gente é e quem a gente escolhe ser nessa vida. Eu fico pensando nisso, assim, Valentina, é isso mesmo. É isso mesmo. Encerra essa relação, cuida da tua parte nesse quinhão, ou seja, a partir de uma separação, o que é que acontece nas divisões de tarefas que precisam ser postas e que o Enzo vai ter que se responsabilizar porque ele é pai. Ponto final. Não há nenhum tipo de abertura para outra coisa que não seja isso, né? Pra gente também não ficar replicando formatos. E ao mesmo tempo, assim, cuidar dessa individualidade do espaço que é seu. Eu imagino a felicidade que essa mulher vai ter quando ela estiver na casa dela e que não tiver esse Enzo, ex-marido, e ela não tiver a ameaça da presença dessa sogra chegando como uma invasão. E aí felicidade é combustível, sabe, Valentina? Para enfrentar os desafios que vão vir, para realizar novas coisas, para encontrar outras pessoas. Vai-te embora, velho. Eu ia falar disso, eu ia falar, vai namorar com gente legal. Escolhe uns caras, sei lá, assim, uns caras barbados já, mas que estejam meio brigados com a mãe há uns 20 anos, ou que a mãe mora em outro país. Não, Valentina, não faz isso não. Não, basta encontrar um homem que esteja disposto a ser homem e não ser filho. E que se porventura tiverem uma mãe, ou seja, uma futura sogra, olhe bem e fundinho no olho dessa sogra. Pergunte pra ela como é a agenda dela. Assim, mostra aqui sua agenda e sua mandala lunar pra eu ver aqui quem você é. Vem cá, minha velha. Senta aqui. Porque é isso. A partir desse aprendizado, porque agora vamos olhar daquele lado bem... aquele lado bem otimista diante das coisas, né? O que vem pela frente vai ser diferente disso que você está vivendo agora, porque você não vai querer, você, Valentina, não vai querer repetir esse ciclo na sua vida, né? Então, posto isso, provavelmente o que vai acontecer com a sua vida daqui para frente, no âmbito das relações amorosas e afetivas e de todas as relações com pessoas, é que você vai ficar super atenta ao entorno, né? E aí só isso já vai ser uma enorme diferença, né? Vai morar em outra cidade, não sei. Eu tô pensando longe aqui por você, Valentina. Eu tô pensando nas coisas bem radicais, assim. Não sei se você conhece Belém. Belém é uma cidade linda. Valentina, sua felicidade vale a pena, sua sanidade vale a pena. Isso é um pagode 90? Não, isso é um recado. Essa sanidade vale a pena. Então, por mais difícil que seja essa travessia de uma separação, ninguém merece uma sogra narcisista. É isso. E ao Enzo, que não sei se tá ouvindo. Ao Enzo, dá vontade de... Calma. Ao Enzo. Não deixa a pistola vir. Ao Enzo, dá um pedala no pé da orelha e diz assim, cresce, filho de rapariga. Eu não sei se eu vou deixar isso não no áudio. Mas o que eu ia dizer é, ao Enzo, se ele porventura ouvir o podcast, o que eu diria é, ô Enzo, presta atenção e ocupa também o teu lugar no mundo, velho. Porque até agora a única coisa que você é um filho crescido que não saiu debaixo da asa da mãe e que
provavelmente deve ter uma série de outras questões aí por dentro de você. Menina, se a gente recebesse um dilema desse Enzo, Então, aí tu esse ia ver cara bronca. porque assim, você deve ter um monte de problema. Não vou nem entrar aqui, mas assim, acredito que diante de uma relação dessa, com uma mãe narcisista, sua vida também não deve estar boa não, viu, velho? E provavelmente há muito tempo, se essa relação acontece assim há muito tempo. Então, eu tô mandando um recado pro Enzo, duvidando muito que ele escute podcast, porque eu acho que a mãe dele não deixa. Quem quiser mandar dilema pra gente, pode escrever para luabarros@redeamparo.com.br Ou para pedro@redeamparo.com.br. Divide com a gente seu dilema, conta o que é que tá rolando, o que é que tá acontecendo nesse coraçãozinho, que a gente vai debater aqui. E assim, cara, mãe é mãe, sogra é sogra, e dilema é dilema, e vida que segue. É isso aí, Valentina. Vida nova pela frente. Te desejo todas as alegrias do mundo e um distanciamento social das suas futuras sogras. É o que tenho por hoje pra te dizer. Um beijo enorme pra vocês. Um beijo, até quinta. Caboge, solta a vinheta, meu irmão, por favor. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.